Jesus. Estamos abrindo no Espírito de Deus esse trabalho. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta. Estamos abrindo esse trabalho. Que esse trabalho seja um trabalho de amor, de carinho, de paz. Que seja pregado a Bíblia, o Evangelho de Deus. Meu povo de Deus, todo do outro lado, todo cá. Aqui é o apóstolo Fernando, presidente, e a bispa Simone Cordeiro de Faria, vice-presidente. Então, para o mundo. Aqui tem um bocado de gente. Já. Eu nunca chamei ninguém. Já chamei vocês? Não. Vieram pelo amor a Deus. Eu não convido ninguém. Ninguém. Quem tem a obrigação de convidar é o Espírito Santo. Vamos lá. Estamos, segundo Rei, capítulo 17, versículo 3. Salminiense, rei da Síria. Olha, vocês me desculpem, que tem palavra que eu não leio direito, que são nomes muito complicados. Eu não sei falar nem árabe, nem já não sei falar português, quanto mais línguas estrangeiras. Mas não se preocupe não, irmão. Você está ouvindo a verdade. Bom é a gente ouvir o quê? A verdade. Você está preparado. Agora não diga nada a ninguém, não. Fique para você. Rei da Síria fez guerra contra Osias. Este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. Porém, o rei da Síria descobriu que Osias estava conspirando contra ele. Osias ainda mandando mensageiro, só rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria. O que é tributo? Você sabe dizer? Imposto. Como já pagava imposto de hoje, paga imposto já na Bíblia. Como os anteriormente fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria prendeu Osias e os lançou em um cárcere. Veja a lei antigamente. Não pagou imposto? Cadeia. Hoje os brasileiros não querem pagar imposto. Mas imposto é obrigatório pagar. É obrigatório. Como é que um país vai andar sem imposto? Como é que vai sustentar hospitais? Como é que vai sustentar estradas, policiais? Me responda. Depois o rei da Síria passou por toda a terra e foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Osias, o rei da Síria, conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria, e ele os fez habitar em Elá, junto a Bom, rei da Gaza, e mais cidades dos Medos. A causa do cativeiro. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os levou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Olha, temeram outros deuses. Quer dizer, eles foram adorar o quê? Outros deuses. O que é que vocês fazem na católica? Não é adorar outros deuses? E andaram nos estatutos das nações do que o Senhor expulsou
diante dos filhos de Israel. E nos costumei estabelecidos pelo rei de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a torre dos vigias até as cidades fortificadas. Quer dizer, o povo que Deus tirou do Egito, eles se levantaram contra Deus. Você está vendo, cidadão? Escuta a palavra. Escuta a palavra. Levantaram para si colunas e postes de Deus a Síria em todas as colunas mais elevadas e debidagem de todas as árvores, fruto. Queimaram ali incenso em todos os lugares, alto, com ações que o Senhor havia expulsado diante dele. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor. Fizeram tudo do que era errado para provocar quem? Deus. O que é que vocês fazem hoje? O que é que nós fazemos hoje? Provocamos Deus. Quando ele diz, se viremos os ídolos, olha, se viremos os ídolos, dos quais o Senhor lhe tinha dito que não faça estas coisas. O que é que o povo de Deus faz hoje? O que é que o povo da católica faz? Servir a ídolos, a imagem. Está vendo, meu povo? Não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. Tanto está nessa como está na católica, está dizendo a mesma coisa. O Senhor advertiu Israel, Judá, por meio de todos os profetas, de todos os videntes, de todos o quê? Videntes. Está vendo aí, gente? Vocês sabem quem é os videntes? Seu pai. Eu. Pode ficar tranquilo. Sai daí, cachorro. Ô, Pedro, tira ali, ó, por favor. Desculpe, meu povo. É um cachorro ali, ó. Voltem-se dos seus maus caminhos e guarde os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei, toda a lei que ordenei, pois aos países que vocês e que lhe enviei por meio dos meus servos, os profetas. Os videntes. Quando fala isso numa igreja evangélica, eles dizem que é catimbozeiro. Não é, pô. Está na Bíblia. É de Deus. Como é que você pode mudar as coisas de Deus? Porém, eles não quiseram vir, se tornaram substitunados e foram teimosos como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Que vocês não creem em Deus. Vocês creem em Jesus. Vocês creem no Espírito Santo. Esqueceram de crer em quem? Deus. Rejeitaram os estatutos, e a aliança que Deus fez e tinha feito com os seus pais deles. Quer dizer, o povo esqueceram de cumprir o que Deus tinha mandado.
esqueceram. E vocês estão fazendo a mesma coisa. Mesma coisinha nós estamos fazendo. Desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos. Sem valor. Sim, eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhe havia ordenado que não a existiam. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagem de fundação. Dos bezerros fizeram um poste da deusa Assíria. E adoraram todo o exército do céu e se viram Daú. Também queimaram os seus filhos e as suas filhas. Eles fizeram o quê? Queimaram os filhos e as filhas para dar Daú ao rei, ao Deus Daú. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Foi morta, dada para ele, matada em holocausto. Como sacrifício deram-se a prática de adivinhações, olha aí, e acreditaram em agouros. Quer dizer, o que é que está dizendo aqui? Esse povo está nas igrejas adivinhando a vida dos outros. Aí. Estão fazendo a mesma coisa. E videram-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. A ira de quem? De Deus. Por isso, o Senhor muito se indignou contra Israel e afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá. E aí, meu povo, vocês têm o que dizer o quê? Vocês estão certos o que estão fazendo? Todo errado. Povo que vai para uma igreja, adorar um santo, adorar um Deus, adorar uma imagem, se ajoelhar no pé de uma imagem, e sai gritando com o bolo de barro no meio da rua. Deus não é isso aí não, gente. Deus está no meio da gente vivo, operando. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Pelo contrário, andaram nos costumes que Israel introduzia. Por isso, o Senhor rejeitou toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos espoliadores, até que os expulse da sua presença. Pois quando ele separou Israel da casa de Davi, eles fizeram de Jeroboão, filho de Nebade, o rei de Jeroboão, levou Israel a embodaram o Senhor e levou a cometer grandes pecados. Gente, por que é que eu sou tão ignorante aqui?
Por que é que eu falo tão sério? Por causa disso, gente. Vocês estão levando o nome de Deus em vão. Vocês estão deixando de falar em Deus para falar em Jesus. Vocês estão deixando de falar em Deus para falar no Espírito Santo. Vocês estão deixando de falar em Deus para falar em Maria, em João, em Pedro, em Paulo. Mas em primeiro lugar é Deus. Quando ele disse assim: assim os filhos de Israel andaram em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se afastaram dele, até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus vossos profetas. E assim Israel foi levado como cativo da sua terra para a Síria, onde permaneceu até o dia de hoje. Veja, para vocês entenderem isso, vocês têm que entender lá atrás, Jacó. Jacó é Israel. Jacó saiu da terra dele por causa de José do Egito e veio para Faraó. José era governador do Egito. Aí veio a família dele, veio 70 pessoas. O rei deu tudo a ele, o faraó, porque José salvou o Egito. É o único homem sério que eu vejo no Velho Testamento. É José do Egito. Porque o resto tudo é bagunceiro. Tirando Deus, o resto tudo é bagunceiro. Tudo errado. Mostra qual foi o homem de Deus que morreu. Mostra. O rei da Síria renova a população de Samaria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Avã, de Anamaté e de Safaniva, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tornaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades e princípios, quando passaram a morar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor mandou para o meio deles leões que mataram alguns do povo, pois isso desceram ao rei da Síria. Olha aí. Veja, então o Senhor mandou para meio dele leões, porque desobedeceram a ele, para matar ele. E aí, você já tinha visto isso falar nisso? Nunca. É onde eu digo a vocês, cuidado em Deus, cuidado em Deus. Os povos que o Senhor, o rei, transportou e fez habitar nas cidades de Samaria, não sabe a maneira de servir os deuses daquele terra. Por isso eles mandou leões para o meio deles. Os leões então matando aquelas pessoas, porque eles não sabia como servir o Deus daquela terra. Então o rei da Síria mandou: leve para lá um dos sacerdotes que vocês trouxeram deles, que ele vá, fique morando lá e lhe ensine a maneira de servir o Deus daquela terra. Olha aí. Está vendo, João? Eu estou fazendo o que aqui? O que é que eu estou fazendo aqui?
ensinando a vocês a verdade. Eles tiveram que mandar um sacerdote para ajudar o povo da Síria, que eles não conheciam Deus. Assim, um dos sacerdotes que havia sido levado de Samaria foi e ficou morando em Betel, e lhe ensinava como devia temer o Senhor. Olha, eles estão ensinando a Deus nas igrejas, tá? Estão ensinando? Fale, vocês? Não estão. O povo não tem temor a Deus. O povo perderam o temor a Deus. Vocês que estão do outro lado, que deve ter pastor aí me ouvindo, crie juízo, pastor, vergonha na cara, e prega o evangelho correto. Que vocês vão pagar o preço, viu, velho? Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. O culto misto dos samaritanos. O culto misto dos samaritanos. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que moravam, e os puseram nos santuários dos lugares altos que os samaritanos tinham feito. E os da Babilônia fizeram sucate, bonote de culto, e fizeram Mercal, os de Amanani, fizeram acima os avios, fizeram Nibais e Tartak, os Cefanitas, queimaram seus filhos a Adramelac e Amalac, deus de Safani, mas adoravam também o Senhor. Queimavam quem? Os filhos, para dar aos deuses. É pesado, meu irmão. Constituíram como sacerdote dos lugares altos homens tirados do meio do povo, os quais oficiavam a favor dele, aos santuários dos altos. E assim eles adoravam o Senhor, e os mesmo tempo serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, do meio dos quais tinha sido trazido. Presta atenção. O que é que acontece hoje? O que é que está acontecendo hoje com a Igreja Católica? Eles servem aos outros deuses dele. Depois eles voltam a servir a Deus. Mas está certo isso? Me responda, meu povo. A igreja evangélica pega todo cachorro no meio da rua e faz sacerdote para pregar a palavra de Deus, sem ter conhecimento de nada. Está certo isso? Não está, rapaz, tudo errado. Até o dia de hoje fizeram segundo os antigos costumes, não temer o Senhor. Vocês estão temendo a Deus? Não. Vocês estão levando Deus como fosse boneco. Não fazer segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento. A lei e o mandamento. Todo o que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Jacó é o nome de quem? Israel. Vamos lá. Ora, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhe havia ordenado seguinte
Não tema outros deuses, não tema, não se prostrem diante deles, não se sirva, nem lhe ofereça sacrifício, mas tenha o Senhor que os tirou da terra do Egito, com grande poder, com graça, entendimento, prostrando-se diante dele, e ele ofereceu sacrifício. O que é que eles fazem hoje? O que é que vocês fazem hoje? Estão oferecendo o sacrifício de vocês e vocês estão temendo a outros deuses. Não é o Deus de Abraão. Também cuidado de observar todos os dias os estatutos e o juízo, a lei e o mandamento que ele lhe deu por escrito, e não adorar outros deuses. Olha aí. A Bíblia só está batendo em cima. Não se esqueça da aliança que fez com vocês. Não adore outro Deus, mas adore o Senhor, seu Deus, e Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Eles, porém, não deram ouvido a isso e continuaram a fazer segundo o seu antigo costume. Assim, esta nação adoraram o Senhor e serviram aos seus próprios imagens de escultura, como fizeram os seus pais, assim fizeram também os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até o dia de hoje. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo, meu povo? Me responda. Vou parar por aqui. Chegou o capítulo 18. Me responda. O que é que está acontecendo? Não é isso. Não é isso que está acontecendo. Quem está servindo a Deus como eu estou aqui? Quem está pregando a Deus como eu estou pregando aqui? Vocês já viram alguém pregar a Deus como eu estou pregando aqui? Eu estou pregando a carta magna de Deus. Eu estou pregando aqui, meu povo, o que Deus está mandando. Eu não estou inventando como os pastores estão inventando ainda. Como os padres estão inventando. Olha, gente, pela Bíblia, me desculpe, católicos que tem aqui, evangélicos, vão tudo para o inferno. Pela Bíblia não escapa um católico. Não vai para o céu. Você viu o que ele disse, não viu? Ou não viu? Quer que eu repita? Eu vou repetir. Quer ouvir novamente? Adorar outro Deus. Viu que ele disse que o costume vem dos seus pais, do antepassado. Matavam crianças, menino e menina, para oferecer aos deuses. Eu não estou dizendo que vocês saiam da igreja de vocês, não. Isso é problema de vocês. Agora estão tudo enganados. E aqui estão vindo a verdade. A verdade vai à tona. Ah, eu adoro Maria. Maria é Deus aonde? Aonde é que Maria é Deus? Eu adoro a Jesus. Onde é que Jesus é Deus? Jesus é filho do Espírito Santo, mas não é Deus. Deus só tem um, unigênito, onipotente. Só tem um. Porque o próprio Jesus disse: tu és bom? Ele disse: não, bom não sou eu. Bom é o Pai que está onde? No céu.
O próprio Jesus disse, não sou para ser adorado, é para adorar meu Pai. Está na palavra, rapaz. Aí se o próprio Jesus diz, não é adorar ele, adorar a Deus, aí vocês vão adorar. Jesus foi um homem como qualquer outro. Se Jesus não fosse como qualquer outro, não tinha sido preciso batizar. Ser batizado. Jesus veio pela carne. Primeiro que nasceu de Jesus foi o quê? A carne. Depois que foi batizado, foi que o Espírito Santo batizou ele. Ele tinha um dom espiritual, porque ele era diferenciado. Como seu pai tem, como eu tenho, como muitos aqui têm. Nós somos videntes, somos ungidos de Deus. É complicado, rapaz. Compreender a Bíblia é complicado. Por quê? Vocês estão acostumados a ouvir mentira, não estão? Né, vovó? A senhora tem 80 e poucos anos, não tem? Sim. A senhora aprendeu o que na igreja católica? Não, a senhora aprendeu a adorar Jesus, a adorar Maria. Não foi? Sim. Mãe de Jesus. Não foi? Adorar vários santos, não foi? E Deus ficou aonde disso? Era para eles terem ensinado primeiro a adorar a Deus. Não era adorar Jesus. Era Deus. Porque o povo tem um medo de Satanás. Satanás não existe, gente. Satanás foi criado pelo homem. Nós já vamos com 700 páginas, falta bem pouquinho. Ninguém veio falar uma obra de Satanás, hein? Tudo a obra que Deus faz. Porque você sabe quem é o Satanás? O próprio homem da terra. Ele é um capeta encoberto. Porque ele é tão ruim que ele é invejoso dele mesmo. Ele não sabe que ele pode resolver, ele tem o poder de resolver. Mas ele acha, se não tiver dinheiro, se não for rico, não tiver um carrão novo, uma chave no bolso para se amostrar a mulher, mas a mulher cai em cima que são outras otárias. Porque vai muitos pelo poder do carro, pelo poder da sociedade, mas o poder do amor ficou aonde? O poder da dignidade ficou aonde? O poder da sabedoria ficou aonde? Responda. Aí julga aquela aparência. E ali onde está a podridão dentro daquela aparência. O próprio Jesus disse, não foi? Jesus disse que muita gente está com um túmulo no cemitério. Caiado por fora, bonito por fora e podre nojento por dentro. Eita Deus, fala mais. Gente, eu vim para aqui para ser preparado. Não fui para preparar ninguém. Vocês estão pensando que eu estou preparando vocês? Eu estou preparando eu mesmo. Eu estou aprendendo com vocês coisas que eu estou passando para vocês. Mas estou passando no útero, porque quando vocês saírem dali, esquece. Vai servir outro Deus, outra igreja, outro poder, e mais não a Deus. Acender vela para quem? Acender vela para quê? Botar o joelho velho no chão, como eu já botei muito, para entrar dentro de uma igreja. Lá ia eu, mamãe, 2 bestas de joelho, para adorar
uma imagem de uma santa perpétua socorro. Cadê que eu adorava meu Deus? Cadê que minha mãe adorava meu Deus? Por que as igrejas evangélicas não oram o Pai Nosso? Se foi a oração que Jesus deixou. Aí um comboio de abestalha diz aí que Deus é Jesus e Jesus é Deus. Nunca foi isso. Deus está sentado no trono dele e ninguém toma o lugar dele. Vamos levantar as mãos, vamos orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não me induza a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Pode pegar, desligar. Não tem nada aqui.